Obrigado. Bom dia, igreja querida. Bom dia. Manhã gostosa, né? Na presença de Jesus. Irmãos, eu estou muito feliz. No fim de semana passado, a gente teve nosso retiro de adolescente. Foi tão especial. E Deus nos permitiu reunir ali 35 adolescentes e mais 10 voluntários. Tivemos ali um tempo precioso na presença de Jesus. E como o Tiago falou aqui muito bem, isso, apesar de termos inscrições, isso só pôde acontecer porque a igreja contribui. Porque somos uma igreja que tem decidido investir nas novas gerações. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Grandes coisas estão por vir, meus irmãos. Essa igreja carrega um santo e precioso legado, mas muito mais ainda está por vir. E isso, a gente conta com você, conta com as suas orações, com o seu jejum, com o seu investimento financeiro. Obrigado por isso, tá bom, querido? Sei que tanta gente orou pela gente, recebi vídeos, mensagens, palavras de incentivo. E somos gratos ao Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Estamos numa nova série de mensagens que tem a ver como viver uma vida mais leve, num tempo de tantas demandas, de tanta sobrecarga, de tanto peso, de tanta culpa. Como caminharmos com esse Deus que, como o pastor Theo inaugurou muito bem essa série de mensagens, que tem um convite para mim e para você, que é essa leveza, essa paz, essa mansidão, essa tranquilidade que é próprio de Jesus e daqueles que são seus seguidores. Como é que a gente pode andar nesse mesmo trilho? Você abriu a sua Bíblia? Amém? Eu vou ler a palavra e depois a gente tem um tempo de oração. Capítulo 5, verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Em outras versões vai estar aí a região de Gadara. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus vivo? Rogo-te por Deus que não me atormente." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." Ele implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por eles. Todos ficavam
admirados. Aleluia. Senhor, essa é a tua santa palavra, que é viva, que é poderosa, para quebrar o nosso coração, que muitas vezes está endurecido, e para consolar os nossos corações quando ele está já quebrado. Essa é a tua palavra que ilumina os nossos passos, que separa juntas e medulas, separa o nosso espírito daquilo que é carnal em nós, que vai nos conduzindo à tua verdade, que vai nos conduzindo para mais perto de Deus, o nosso Pai. Senhor, que a tua palavra flua como um rio, trazendo cura ao nosso coração, trazendo vida a tudo que está morto, libertando a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito de tudo aquilo que nos aprisiona, de sermos e vivermos uma vida mais parecida com o nosso Cristo e Salvador. Não deixa, Senhor, a tua palavra nesta manhã ser letra morta, ser letra vazia, mas que ela encontre eco, encontre uma terra fértil, para que a tua palavra caia como uma semente da parábola dos semeadores, do semeador, e dê muito fruto para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, fala com a gente. São textos tão conhecidos da tua escritura, tantos irmãos aqui já escutam essa palavra há tantos anos, Senhor. Mas o Senhor é aquele que sempre tem algo novo para o nosso coração, Ele sempre tem um renovo, porque todos os dias precisamos ser alimentados pela tua palavra, Senhor. Faz assim agora aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, meditando nessa palavra, eu fiquei pensando nesse contexto do que está acontecendo aqui, né? Quando uma palavra ela é repetida nos evangelhos, mais de uma vez, é porque aquilo tem algo que a gente precisa dar uma atenção maior ali. E esse texto vai ser repetido em Lucas 8 e também vai ser repetido em Mateus 16. Então, os três evangelistas, o único que não vai colocar é o evangelho de João. Vai narrando a importância desse fato. Por quê? Porque o ministério de Jesus, pegando ali o mar da Galileia, ele praticamente todo se desenvolve numa região, que era uma região permeada pela sua maioria judeus. E essa é uma das únicas passagens onde Jesus sai daquela região onde ele desenvolveu a maior parte do tempo do seu ministério para encontrar um único homem. A gente vai ter uma outra passagem, que até Roberto pregou aqui no Dia das Mães, dele indo para a região Ciro-Fenícia para encontrar uma mulher. Ele leva ali e encontra uma mãe. Então, irmãos, a primeira palavra que eu queria ministrar ao seu coração nesta manhã é que talvez você está aqui, não sabe nem porque veio, tinha uma outra coisa para fazer, mas Deus, Ele sempre dá um jeito de nos encontrar. Não importa onde a gente está. Eu gosto muito do conceito de John Stott, quando ele fala que Deus age como se fosse um cão de caça à nossa procura, para nos alcançar. Ele nos ama, como diz ali o profeta Jeremias, com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te trouxe esta manhã para te atrair a este lugar, a casa de oração, porque o Senhor tem algo a falar ao teu coração. E assim aconteceu neste caso aqui. Jesus vai até essa região. Se você ler o contexto, o textinho que está um pouquinho antes, é aquela passagem onde Jesus está dormindo no barco, tem aquela tempestade, e Jesus dá ordem ao vento e ao mar e tudo sossega. Eu fico pensando, e há alguns teólogos que acreditam que isso eram manifestações demoníacas, já tentando impedir Jesus de atingir a vida daquele homem, porque sabia o que Deus tinha de poderoso para fazer na vida daquele homem. E Jesus chega nessa região do Gadareno para encontrar esse homem. E a Bíblia diz que ele chega ali, que esse endemoniado vai ao encontro de Jesus. E a grande passagem que eu queria meditar com os irmãos nesta manhã é porque esse homem chega diante de Jesus, Jesus repreende os demônios que habitavam nele, e aqueles demônios iniciam um diálogo com Jesus.
Ou melhor, eles pedem para não saírem e Jesus faz uma pergunta: qual é o seu nome? Você lendo ali os evangelhos, o Novo Testamento, a palavra demônio, o espírito imundo vão aparecer 81 vezes na Bíblia. Você sabe quantas delas existe um diálogo, alguma pergunta, seja de Jesus, seja dos apóstolos, para o endemoniado, para o demônio? Nenhuma. Essa é a única passagem. Essa é a única. Então, quando nós já falei aqui em outros momentos, quando toda vez que Deus faz uma pergunta na Bíblia, Ele não precisa da resposta, porque Ele é Deus. Mas a gente precisa. E numa manhã como essa, é uma manhã que Deus faz perguntas para o nosso coração. E eu gosto de ler a Bíblia, eu vou anotando minhas perguntas, assim, boto várias interrogações. E Jesus encontra aquele homem e pergunta: qual é o seu nome? No caso, para aquela possessão. E a resposta é legião. Douglas, o que isso tem a ver? Como isso aqui impacta a gente hoje? Porque esse contexto na história é um contexto que essa região da Galileia está sendo dominada pelo Império Romano. E toda vez que o Império Romano ele queria dominar uma região, não sei se você gostava de história como eu, era fã e até hoje sou de história, ele enviava uma legião, dependendo do tamanho da cidade, várias legiões que eram compostas por aproximadamente 6.000 homens e cercavam aquela cidade. Se a cidade não se rendesse de pronto, eles cercavam, cortavam água, comida, até a cidade se render ou morrer de fome. E muitas vezes, quando as portas da cidade se abriam, eles entravam porta dentro, assassinando uma parte significativa daquela cidade, se não todos. E dependendo do nível de ódio do combate, eles jogavam sal para que aquela cidade nunca mais nascesse nada ali. Então, quando esse processo, quando essa legião, quando essa resposta que vem para Jesus é legião, isso não é só um nome, isso conta uma história. Assim, meu irmão, como a minha vida e a sua contam uma história. O nome que você carrega, a sua história familiar, as suas dores, os seus traumas, aquilo que você já atravessou para chegar até aqui. Então, quando ele responde isso, ele está contando uma história de muita morte, de muitos abusos, de muita violência. Mas seja como for, seja qual for a história desse homem, agora não importa, porque agora ele está na presença de Jesus. Ele está na presença do Deus encarnado, do Deus que muda a nossa história, do Deus que nos dá uma nova direção, de um Deus que nos dá uma perspectiva onde só havia morte. Porque é isso que o texto vai dizer, que ele vivia acorrentado, pés e mãos, e nada podia pará-lo. E Lucas vai dizer que o espírito imundo o conduzia aos desertos, a lugares solitários, a sempre aquele lugar de morte. E agora ele encontrou com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, o Deus encarnado faz uma pergunta: qual é o seu nome? O que te domina? O que te oprime? E enquanto eu meditava no que eu ia compartilhar com os irmãos nesta manhã, Deus me fez essa pergunta: o que te oprime? Pensa aí, querido. Pensa aí no seu coração, o que te oprime? O que te amassa a alma? O que te leva a lugares desertos, a uma solidão, muitas vezes até uma ansiedade, uma depressão intensa? O quê? O que, como é o caso desse homem, te tirou de perto da sua família? O que te tirou do rumo, do trilho, do propósito, do projeto de Deus para a sua vida? Para um lugar de dor, de amargura. O quê? Qual é o nome? Porque Jesus quer um nome. Qual é o nome? E sabe, irmãos, eu gosto muito de estudar histórias, de estudar biografias. Eu sou fã de biografia, então estou sempre lendo alguma. Estudar períodos na história, estudar avivamentos, estudar grandes projetos, grandes filmes, grandes diretores. E é muito curioso perceber
como muitas vezes a pessoa ela é totalmente dominada por um partido político. E a vida dela se torna aquele partido político, ela passa a ser alguém sem identidade. Aquela pessoa, ela passa a ser dominada por uma religião, por uma igreja. Como aquilo passa a dominar a vida daquela pessoa de tal forma que ela para de perceber o quanto ela está fazendo mal aos parentes dela, à família, à esposa, ao marido, aos filhos. O quanto esse suposto Jesus que ele ou ela seguem oprime mais do que liberta, do que salva. E eu fico muito curioso vendo assim, falo, cara, eu sempre me pergunto isso, Leila fica me perguntando, amor, por que você gosta tanto de ver isso? Falo, cara, porque eu posso ser essa pessoa. Eu facilmente posso ser dominado e estar oprimindo, sem nem perceber. Sem nem entender o que está acontecendo. E achar normal o que não é normal. A gente vai entrar nisso, mas percebam que quando esse homem é liberto, a cidade manda o Salvador embora. O ser humano, ele gosta do conhecido. Então eles preferiam aquele homem possesso, endemoniado, amargurado, do que um homem liberto, em pleno juízo. Eu estava esses dias, já tem alguns anos, assistindo uma conversa do Rodolfo Abrantes no Serginho Grosman, né? E aí ele contando a história dele, contando o testemunho. Se você não viu, joga lá no YouTube, que é bem bonito. Acho que deve ter coisa de uns 6, 7 anos. E ele, num dado momento, ele pergunta para o Rodolfo, Rodolfo, o que você mais escuta? Como é que foi para os seus fãs? Esse novo Rodolfo que surgiu. E a conversa se dá mais ou menos assim. A resposta do Rodolfo para mim é que o que ele mais ouvia era, volta para as drogas. Pô, você era muito mais legal quando você era das drogas. Sabe, meus irmãos, tem gente que prefere a gente ruim, mal, arrebentado, divorciado, quebrado, falido. Mas não o Jesus de Nazaré. Não o Jesus de Nazaré. Ele que é a gente em pleno juízo, consciente das nossas decisões, escolhendo por Ele, escolhendo segui-lo. E a partir do momento que há um reconhecimento do que domina esse homem, que é essa legião, Jesus liberta esse homem, e agora esse homem pode estar em pleno juízo. E eu acho incrível isso em Jesus, como quando o homem pergunta, Senhor, deixa eu te seguir, Jesus fala, não, de jeito nenhum, volta para a tua casa, vai falar lá o que Deus fez por você. Sabe por quê, querido? Porque é muito fácil a gente gastar nossa energia com o que é de fora. É muito fácil. É muito mais fácil pegar todo o nosso vigor, toda a nossa atenção e jogar aqui dentro da igreja. Ficar aqui dia e noite. E largar nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, a própria sorte. É muito mais fácil do que você encarar a rotina do dia a dia. Lavar a louça, pagar as contas, trocar o lixo. Facilmente a gente pode se afastar disso, mas Jesus sempre nos manda de volta, primeiro para a nossa casa. Volta para a tua casa. Vai anunciar lá o que Deus fez por você. Meu querido, como é que está isso? Como é que está a tua casa? Como estão os teus filhos? Como está o teu casamento? Será que esse trabalho, essa religião, ou seja lá o que for que está te dominando, que está te oprimindo, será que isso também não é o mesmo fator que está destruindo a sua casa? Que está te roubando do tempo com os teus filhos, com os teus amigos, com os teus pais? Porque no final, meus irmãos, pouquíssima coisa de fato importa. Mas uma coisa é verdadeira, toda vez que a gente entra na presença de Jesus, Ele nos traz de volta
E ele começa restaurando a nossa família. E agora esse homem que volta para casa, ele não só volta para casa, mas ele está tão transbordante do amor de Deus, que ele sai agora anunciando o favor de Deus, anunciando a graça, a salvação de Deus que o alcançou. E que porque o alcançou, também precisa alcançar outros. Você vê que o texto vai dizer que todos ficavam impressionados. Meus irmãos, não tem testemunho maior do que a nossa vida. Por isso que precisa começar em casa. Quem conhece a gente melhor do que quem dorme do nosso lado? Não tem como. Você pode pregar, falar, orar, cantar bonito, mas quem está do lado sabe se o cara é mentiroso, se é verdadeiro, se dá volta nos outros. A família conhece. Os vizinhos então, de condomínio. Gente, vamos lá, tem algum lugar melhor para conhecer alguém do que no ambiente de trabalho? Não tem como. Se a pessoa é enrolada, se não é. E tudo isso nós estamos transmitindo do amor de Deus, da graça de Deus. É por isso que não dá para encontrar com Jesus e sair de perto da família, ir embora, largar todo mundo para trás. Não, porque ele vai alcançando primeiro quem está perto, depois os vizinhos. De repente, o cara alcançou 10 cidades. Eu acho incrível ver isso nos avivamentos. Como as escolas, as faculdades começam a pegar fogo. Porque de repente, aquele cara que era um brigão, um cara violento, um sujeito sem nenhuma moral, de nenhum tipo, ele encontrou com Jesus e a vida dele começa a ser transformada. E o impacto é tão grande que agora outras pessoas são atraídas por esse mesmo Jesus. Então, meus irmãos, caminhando para o fim, 3 coisas. Primeiro, Jesus trouxe você até este lugar, até esta manhã, porque Ele te ama e Ele quer te alcançar. E porque Ele quer te alcançar, Ele tem uma pergunta para você: o que te domina? Qual o nome? E se você tiver um coração verdadeiro, transparente, sincero diante do vivo Deus, Ele também quer te libertar aqui nessa manhã. Você pode se colocar de pé, querido, por favor? Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença nesta manhã. Ó Deus, fala ao nosso coração, continua ministrando ao nosso coração a Tua santa, verdadeira e poderosa palavra. Não deixa, Senhor, nada nos roubar da Tua presença. Não deixa, Senhor, nada oprimir a nossa alma, o nosso espírito, de forma que vivamos uma vida distante dos Teus caminhos, mas que a nossa vida seja poderosamente imersa em Cristo Jesus, transformada de forma que a nossa vida, a nossa casa, os nossos vizinhos, o nosso ambiente de trabalho seja alcançado e transformado pelo amor desse vivo Deus, que deseja tomar forma em nós, como diz o apóstolo Paulo, ao falar que somos agentes da reconciliação, que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo, e que esse mesmo Deus quer nos usar como agente de reconciliação. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Não permita que nada na nossa vida seja um mau testemunho a afastar as pessoas da Tua presença, que a nossa maneira de falar, que a nossa grosseria, que a nossa brutalidade, que a nossa desonestidade, que nada disso seja um empecilho para que os perdidos cheguem até a presença de Jesus. Opera em nós, Senhor. Opera em nós a Tua boa obra, a Tua santa palavra, para que os nossos filhos também se rendam a Jesus, para que os filhos deles, de geração em geração, amem a presença de Jesus. Como o Senhor diz lá para Abraão, que escolheu Abraão para que ele vá e anuncie aos seus descendentes.
Esse é o desejo do nosso coração, que de geração em geração, essa igreja esteja aqui de pé, enquanto o Senhor não voltar, para que muitos sejam atraídos até esta casa, até este lugar de oração, famílias restauradas, casamentos transformados, filhos libertos das drogas, Senhor, negócios estabelecidos. Faz assim, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.